Rapaziada, eu tava conversando com alguns torcedores do Remo, né? E teve um que entrou com um comentário que eu achei bem interessante. Eu quero conversar aqui com vocês sobre isso, tá? Ele falou pra mim que o Viseu poderia, né, estar atravessando essa má fase, porque ele poderia estar com problemas psicológicos semelhantes ao do Marcelinho, né? Ali, estado de depressão, coisa desse tipo. Que eu acho um pouco improvável que isso esteja acontecendo. Eu não vou dizer que é impossível, que isso aí é papo furado, porque eu não convivo com o Viseu. Eu não sei o que está passando na cabeça dele, eu não sei o que está passando na vida dele pessoal. É por isso que eu não vou ser insensível aqui e falar que isso não pode estar afetando. Sim, mas acho pouco provável que seja isso. Mas digamos, vamos trabalhar com a hipótese de que é isso, que o problema físico, aliás técnico do Viseu, e agora físico, né, porque ele ficou de fora da delegação justamente por ser vetado pelo NASP. Digamos que esse problema seja verdadeiro, digamos que o Viseu esteja passando ali por um problema psicológico. Não é melhor ele chegar, informar a diretoria, deixar a torcida já ciente de que o desempenho dele está muito em decorrência desses problemas, do que propriamente ele entrar em campo e jogar do jeito que ele jogou no último sábado e deixar o torcedor mais irritado com ele? Porque se fosse só eu que tivesse ficado irritado com o desempenho dele no último sábado, tudo bem, foi só eu. O problema é que todo mundo, em praticamente coro único, vaiou ele e xingou ele no último jogo. E o pior disso é que ele ainda saiu aplaudindo de maneira irônica o protesto do torcedor. Eu sinceramente acredito que se ele tivesse, né, a causa nobre, estamos trabalhando com a hipótese de que ele está com um problema psicológico. Se ele chegar com a causa nobre, informar a torcida, eu acho que o torcedor vai entender. Ninguém vai ser tão insensível de não entender a condição. Só que essa questão de problema psicológico do jogador, né, é uma preocupação que todo mundo está tendo, né? Mas será que alguém já parou também para se deparar com os problemas psicológicos do torcedor com determinadas atitudes do time, né? Porque o torcedor, ele não é um instrumento só para pagar ingresso, para pagar sócio e dar dinheiro pro clube, não. Ele quer o retorno. E qual é o retorno que o torcedor quer ter? Vitórias dentro de campo, ou pelo menos um desempenho razoável, né? Ou bom. Mesmo às vezes o time não vencendo, mas o torcedor entendendo a entrega daquele determinado momento e daquele determinado time. O que não aconteceu no sábado. E alguém, você já parou para ver se alguém já parou para se perguntar o que está acontecendo com a cabeça do próprio torcedor do Remo? Pois é, ninguém se preocupa, né? Muitos se preocupam com o jogador. Ah, porque o Viseu pode estar passando por um problema psicológico e tal, né? Por isso é o desempenho dele. Sim. Então é melhor que ele se afaste do clube e quando ele estiver bem, 100%, ele volta e tenta buscar o espaço dele. Do jeito que ele está jogando, não tem condição. Não tem condição. Eu entendo a razoabilidade e principalmente entendo a sua convicção, meu amigo torcedor. Eu entendo. Só que eu chegar aqui e usar isso como desculpa é até meio que leviano da minha parte, tá? Até meio que leviano da minha parte. Bom, inclusive sobre essa questão aí, no último sábado, o próprio treinador do Remo ficou rindo depois do 0-0 pro adversário. E aí? Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre o time do Remo, né? Porque saiu ontem a escalação ali da Rádio Clube, né? E eu fiquei muito chateado, sinceramente, fiquei chateadíssimo com essa escalação, porque não é possível que depois de tantos reforços, depois de tantas chegadas, depois de tantos jogadores aí contratados, o Remo ainda insista, por exemplo, no Adailton. Insista, por exemplo, no Pedro Castro no meio de campo. Não é possível, tá? Foi o time que treinou exatamente ontem. Porém, possa ser que esse time mude. Possa ser que tenha essa mudança nesse time titular do Remo, né? E aí a gente se depara com uma condição ímpar no time, tá? A entrada do Cantilho.
A entrada do Cantilho pode trazer uma aproximação desse meio de campo. Porque o Remo será escalado inicialmente num 4-4-2, no 4-3-3, perdão. E sem a bola, o Remo se movimentará num 4-4-2 para poder se defender. Quem seria, na teoria, esse jogador que faria essa função, né, ali? Porque o Remo jogaria com 3 atacantes: Marrone, o Janderson e o Adailton. Quem seria esse atacante? O Janderson. Então o Janderson faria ali a função de meio de campo do Remo sem a bola. O Janderson na direita e o Janderson na esquerda. E ali os 2 meias, que a princípio é o Luan Martins e o Pedro Castro. Eu espero que mude. Eu espero que pelo menos o Caio entre nesse meio de campo do Remo. Porque, meu amigo, eu sinceramente fico muito preocupado com esse meio de campo do Remo, com esses 2 jogadores atuando ali de titular, tá? Ontem nós já tivemos a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, da 16ª rodada, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. E tivemos a vitória do Coritiba, que foi amassado. Eu assisti o jogo todo, tá, gente? O Coritiba foi amassado o jogo todo pelo CRB. O goleiro do Coritiba lá, o Morisco, né, Pedro Morisco, pegou tudo até pensamento. E ali num lance final, uma cobrança de escanteio, parecia que o jogo ia ser aquele 0-0. O Coritiba arranca um pênalti, foi pênalti sim, e vence o jogo por 1-0. O Coritiba disparou, né? Tá com 33 pontos. Pra você ter uma ideia, o Remo tem 24 pontos. O Coritiba, pro Remo, que é o 5º colocado hoje, o Coritiba abriu 9 pontos. Tá certo que o Remo tem um jogo a menos, vai atuar ainda na rodada, pode diminuir isso para 6 pontos. Mas é uma vantagem considerável, né? E às vezes é importante você que tá em cima da tabela vencer mesmo não jogando bem. O Coritiba ontem foi longe de jogar bem. O Coritiba ontem fez o resultado, né? Conseguiu manter ali o resultado e o time, né, conquistou essa vitória maiúscula fora de casa. Importante, inclusive, uma vitória significativa, e o CRB emplaca a sua 4ª derrota. Muito se fala que o Barroca vai ser demitido, né, do CRB, porque são 4 derrotas seguidas, né? Não é 4 jogos sem vencer, é 4 derrotas seguidas. O CRB estava na zona de classificação, teve uma queda brusca no campeonato ali, uma sequência de derrotas absurda, e provavelmente o técnico vai ser demitido. Hoje, se eu não me engano, jogam Atlético Paranaense e Goiás, tá? Se eu não estou enganado. Eu vou até verificar, deixa eu verificar isso aqui pra vocês, que aí eu informo com mais certeza. Não, é Vila Nova e Operário. Vai ter Atlético Paranaense e Goiás nessa rodada, tá? Mas teremos Vila Nova e Operário, tá? Atuando aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, gente, tá certo, né? Sabemos que o caminho não é longo, não é fácil, né? É um caminho longo. O Remo vai tropeçar no meio desse caminho, mas tropeçar a gente até aceita, né? O time tomou um gol no finalzinho, como foi, por exemplo, contra a Ferroviária. Foi doído, mas é um tropeço aceito. Agora, tropeçar da maneira que tropeçou, com várias escolhas erradas do treinador, aí, meu amigo, aí de fato, isso aí pro torcedor é inaceitável. Bom, sobre o Tite Ortiz, né? Jogador que o clube do Remo está aí muito interessado na janela, né? O jogador está finalizando ali o seu processo de saída da equipe lá do Sport. E aí ele poderá vestir a camisa do clube do Remo, poderá assinar. Só que o Marcos Braz deu uma entrevista recentemente falando sobre essa questão do Tite Ortiz, né? O Marcos Braz falou que sim, vai buscar a contratação do jogador, mas não vai esperar tanto. Isso significa o quê? Que o Tite Ortiz está esperando outras propostas também, que ele não está 100% fechado com o Remo. Mas no momento que ele resolver a pendência lá com o Sport, aí ele poderá, né, poderá ser anunciado oficialmente por outro clube. Esse clube esperamos que seja o clube do Remo. Por quê? Porque o Regis viajou. Mas é ainda aquele papo, o Regis só pode jogar 20 minutos, 30 minutos por conta da musculatura. O que eu acho, cara, um erro.
Eu preferia que o Regis ficasse mais um tempo se recuperando e voltasse 100% do que ele voltar nessa espécie de sacrifício, porque ele tá voltando no sacrifício, né? Se você for parar para pensar, ele tá voltando, o Regis está voltando no sacrifício. E aí, meu amigo, é muito complicado. É muito complicado. Mesmo que seja um cara da qualidade do Regis, né? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.